Então, é Fabiano Barruto, tá? Fabiano Barruto pagando. Eu tenho 34 anos. 34? Me ajuda aí, ô Vinícius. 34, 91, não fiz aniversário ainda. 35, tá, né? 35. Vou fazer 35? 35. Eu sou de 92, eu fiz aniversário em 33. Tá bom. Sempre me clico, né? Mas é isso aí. Eu tenho 34 anos, tá? Eu trabalho com TI desde meus 18. Então, tem aí alguma trajetória, né, dentro da área de informática. Isso não quer dizer que eu saiba mais ou menos que ninguém, né? A gente está aqui para se ajudar. A ideia é que eu consiga trazer um pouco dessa experiência aí ao longo de 16 anos para vocês, mas eu tenho certeza também que alguma coisa com vocês aí, ou bastante coisa, né? Eu vou aprender, tá? Ao longo desses 16 anos aí, né? Comecei minha carreira ali na Preste Informática, uma loja de informática na Cidade Baixa, uma loja de bairro, tá? Mas foi aí, digamos que, essencial, né? Na minha formação ao longo do tempo, onde eu aprendi a lidar com cliente, atender escritório de advocacia, atender outras empresas, né? Enfim, foi onde, de fato, eu comecei a lidar com cliente, comecei a ver os problemas acontecendo, tá? Lá eu trabalhei por cerca de 3 anos e, e depois disso, em 2013, datas a gente começa a se perder, tá? Eu fui para a Dell, tá? Lá na Dell, então, eu fiquei de 2013 até 2018. 2018 eu tinha trocado de área, troquei de setor lá. Foi bem na época que a Dell fechou o capital. Acho que fechou o capital. E aí, para fazer caixa, para fazer dinheiro, eles venderam uma parte das operações, sabe? De algumas empresas, algumas coisas que eles tinham. E nesse meio dessa venda aí, estava o setor de serviço, que era o setor que eu tinha ido. Tá? É uma parte de serviço, a gente prestava serviço de TI para outras empresas, então a Dell nessa época aí vendeu essa parte de serviço para a NTT Data, uma empresa da China, veio para o Brasil, tá até hoje aí, mas antes até de migrar para a NTT Data, eu fui desligado da empresa, tá? Fiquei um ano e pouco fora, um ano e pouco, acho que 2 anos fora, né? Trabalhei daí numa concessionária da Volkswagen, que era a Panambra. Hoje não tem mais ela, né? O pessoal vendeu para Guaíba. E daí em 2000 eu fui de 2013 até 2017, tá? Acho que foi 2017 meu desligamento. E aí eu sei que enquanto eu estava na Panambra lá, em 2018, o pessoal pediu para mim participar de uma entrevista novamente, então eu voltei para lá, tá? Eu estou lá, então, de volta, né, no caso, desde 2018, fazem 6 anos, aliás, mais, né? Fazem aí 7, 8 anos já, e eu tô trabalhando lá de volta, tá? Atualmente eu trabalho lá numa área de suporte para empresas, eu trabalho de madrugada, então meu horário de trabalho das 10 às 7, eu venho dar aula aqui e depois eu vou trabalhar, né? Então, enquanto vocês aí, a maioria está dormindo, eu estou lá atendendo, né? E imaginem que de noite o cara não liga para dar boa noite, né? O cara liga de madrugada quando deu alguma coisa feia, né? Quando deu M, ele liga lá para a gente resolver, tá? Mas é isso, é desafiador, é legal, enfim, é bem bacana poder ajudar os clientes, tá? Normalmente é banco, né, hospital, coisas nesse sentido aí que trabalham de madrugada, rodam 24/7, e aí quando dá algum problema de madrugada, e é nos nossos equipamentos, é para a gente que eles ligam, né? Bacana, acho que é isso. Eu sou formado em sistemas de informação, tá? Não me perguntem de data eu tenho, não lembro nem da minha idade, né? Então,
Em geral, o dia que eu me formei, minha esposa brinca comigo, né? Que eu não lembro porque eu tomei ontem de noite. Enfim. Eu sou formado em sistemas de informação pela Faculdade Dom Bosco, tá? Faculdade Dom Bosco, ali no IAPI, né? Perto da Assis Brasil. Basicamente é isso, tá? Não é um estudo que deve parar, né? Vou fazer pós, enfim. Era para ter feito, inclusive. Mas minha formação é essa, tá? E aí, juntando essa formação, junto com essa experiência aí, né, ao longo de 15, 16 anos na área de TI, é a ideia aqui que eu possa complementar para a formação de vocês no técnico de informática e a gente trocar ideias aí, conhecimento ao longo do curso, tá? Aqui na escola, eu estou desde 2022, eu acho, ou 23, tá? Eu dei algumas palestras lá em 2000, era tempo da pandemia, hein? Dei algumas palestras, fiz alguns encontros aqui na escola, e desde o ano passado eu assumi aqui o curso de técnico de informática, né? E aí eu estou ministrando aí esse conteúdo e esse curso para vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, me interrompam. Vocês vão ver que é bem tranquilo as aulas, enfim. A ideia aqui é ajudar todo mundo, tá? Beleza. Hoje a gente vai falar, então, de sistemas proprietários, tá? A gente tem a disciplina de sistemas proprietários hoje e a disciplina de sistemas operacionais livres amanhã. Os nossos encontros, eles são sempre segunda e terça. Acho que é sempre segunda e terça. Dia que for, acho que um dia só que era feriado, segunda e terça, acho que foi no carnaval. Trocou para quarta, quinta, alguma coisa assim. Mas o pessoal sempre avisa, se por um acaso tiver alguma modificação, alguma coisa nesse sentido. Mas, prioritariamente, é sempre segunda e terça-feira, tá? Nossa aula ela é das 7 até em torno aí de 9h30. Eu sempre começo umas 7h10, 7h15 aí, né? Para o pessoal chegar, enfim. Então, não se preocupem se um dia chegar um pouquinho atrasado, tá tranquilo. Não consegui vir, enfim, né, alguma coisa, sempre me avise, vão trocando informações. Eu acho que isso é o mais importante, né? Além do conhecimento que vocês terem aqui, é a gente conversando e alinhando aí as questões do curso em si, tá? Bom, hoje a gente vai falar então de sistemas operacionais proprietários. A gente, dessa disciplina em si, né, tem 8 aulas, tá? Elas são nas segundas-feiras. E hoje ali é a primeira, depois dia 13, dia 20, 27, 4, 11, dia 18 e dia 25, tá? A não ser amanhã só, né, que daí é na terça, que eu acho que ao longo dessas 8 aulas tem um feriado, um meio feriado de Tiradentes, se não me engano, mas amanhã eu mostro o calendário da aula de amanhã para vocês, tá? Os nossos objetivos de hoje com relação a essa aula é compreender o que é um sistema operacional, diferenciar sistemas proprietários e sistemas livres e apresentar os principais SOs proprietários, né, do mercado, tá? Para quem já tem conhecimento, talvez isso seja um conteúdo repetitivo, enfim, né? Talvez não agregue tanto valor, mas ao longo desse período aí de trabalho, né, principalmente tendo empresas, tendo servidores, enfim, eu acho que a ideia é trazer bastante coisa também de sistemas diferentes que não são os habituais que a gente está acostumado, tá? Isso principalmente na aula de sistemas operacionais livres, mas a gente vai ver que também na aula de sistemas operacionais proprietários situações interessantes que não ocorrem, né, ou não, a gente não costuma ver com frequência se não trabalhar com isso diretamente. Beleza, da parte de avaliações ali, a gente tem 2 avaliações basicamente dentro dessa disciplina, tá? A G1 e a G2. O que é a G1? A G1 é os exercícios do Moodle, tá? Então, vocês vão ver que ao longo do curso, todo mundo está com acesso ao Moodle já? Pessoal novo aí? Já entraram no Moodle? Só terço? Tá. E vocês já conseguiram acessar o Moodle ainda não? Mas não deu. Tá. Também não acessei. Não, tranquilo.
Mas beleza, qualquer coisa, o nosso principal meio de contato aí com relação à ajuda do curso, acesso, enfim, é o NAD, tá? Não sei se todo mundo já tem o contato ali do NAD, tá? Tá. É o núcleo de apoio. Até uma colega de sexta-feira que ela achava que o NAD era uma pessoa, né? Aí ela fala, eu falo com o NAD. Aí tá, ela falou acho que umas 4 vezes isso daí, né? Eu disse, tá, a Nádia, ela tá entendendo. Ah, não, a Nádia lá me mandou, disse, cara, a Nádia é o núcleo de apoio ao desenvolvimento, tem uma abreviação aí, né? É sério? Eu achei que era uma pessoa. Né? A Nádia é a abreviatura de alguma coisa. É núcleo de apoio ao desenvolvimento pedagógico. É pedagógico, né? Se é com D no final, tá, mas enfim, é de apoio. Mas eles, nosso principal meio de contato para resolver qualquer situação. Lá no exercício do Moodle, tá lá vocês vão ter 8 aulas, e ao final de cada módulo, lá de cada aula, tem uma parte de exercícios, tá? Tem que fazer esses outros exercícios lá. Ah, não quero fazer, beleza, beleza também não quero dar nota. Não. Tem que fazer lá, né, os oito exercícios lá que tem lá dentro. Vocês vão observar ao longo do curso que tem disciplinas que são 8 aulas, são 8 encontros, né? Disciplinas normalmente maiores, enfim, e tem algumas que são 4 encontros, tá? Nessas de 4 encontros, são 4 aulas, lá no Moodle também vai ter 8 aulas, ou 8 módulos, né, digamos, disponíveis lá para você, tá? Então, não quer dizer que as aulas que tem lá no Moodle são as mesmas aulas que a gente tem aqui no curso. O nosso encontro presencial é para tirar dúvidas, para a gente, claro, mostrar aí para vocês o conteúdo e trabalhar principalmente em cima dele, né? Mas as aulas que tem lá, às vezes pode ter encontros aqui de 4 aulas e lá continuar tendo as 8 aulas, que também precisa fazer os 8 exercícios de lá, tá? A nossa prova, né, o G2, que é a prova em si, isso daqui, isso daqui vale 5, tá? E a nossa prova também vale 5. A nossa prova ela é sempre no último dia de aula. Normalmente vocês têm que começar a estudar desde agora, né? Já é bom, mas é incrivelmente difícil, desafiador. Não, mas eu sempre dou uma revisão antes da prova, enfim, tá? Quanto a isso é tranquilo ali, não se preocupe, tá? Lembro que faculdade, né, e época de colégio, prova era sempre preocupante, né? Mas, enfim, a ideia é que vocês absorvam ao longo das aulas o conteúdo, isso é o mais importante para todo mundo. A nossa prova, então, ela vale 5, nesse caso aqui, né? Como é no último dia, a princípio vai ser lá no dia 25/5. Nesse dia 25/5, a ideia é que as 8 aulas, aliás, os 8 exercícios, né, de cada aula lá do Moodle já estejam feitos, tá? Esse dia aí do dia 25 a gente faz a prova, eu reviso lá os exercícios com vocês, né? Eu reviso lá quem fez, enfim, as respostas, e aí eu dou a nota, então nesse dia 25 a gente já fecha a média de vocês, tá? Lá, às vezes, a data diverge, né? Ele dá uma semana a mais, alguma coisa nesse sentido para terminar, mas eu sempre peço a gentileza para que vocês, se possível, consigam concluir antes, para a gente, no dia 25, já fechar a nota lá, tá? Tem alguma dúvida com relação a isso? Tá tranquilo? Beleza. Qualquer coisa, vão me perguntando aí. Ali está o meu e-mail, tá? fabiano.pagano@gmail.com. Não vou conseguir vir na aula, estou com dúvida de alguma coisa, estou com dúvida de exercício, qualquer coisa nesse sentido. Me manda e-mail lá, a gente vai conversando e a gente vai se ajustando aí, tá? Beleza. O que a gente vai falar aqui hoje, então, para começar, né? Que eu falei, quem já tem conhecimento, talvez seja mais do mesmo, né? Ou que a gente já vê ao longo do tempo, mas é uma disciplina, assim, importante, né, para o curso. Um sistema operacional, então, né? Em português é SO, ou a gente, pelo menos lá no meu trabalho, a gente fala muito de OS, né? Operating System, que é a parte de sistema operacional em inglês, né?
é o principal software de um computador. Ele atua como intermediário entre o usuário, os aplicativos e o hardware, permitindo que todos os recursos do computador sejam usados de forma organizada, eficiente e segura. Hoje, em específico, claro, acho que a gente tem que ir aprofundando esse conteúdo da aula, né? Mas tem algumas máquinas lá no laboratório, lá em cima, pelo menos duas eu sei que são máquinas assim, que eu montei, né? Num curso de manutenção ali que eu dei aos sábados, tem duas lá que eu acho que tá funcionando direitinho, tá? Então, a ideia também é que eu vou, não sei se para a semana que vem ou na outra, mas eu vou trazer essas máquinas para cá e a gente vai instalar sistema operacional, vai mexer, né? Enfim, ali nas máquinas, instalar Windows, instalar Linux, né? E aí a gente vai mexendo nelas certinho. Eu não tenho certeza se algum sistema de servidor a gente consegue instalar nelas. Eu acho que sim, tá? Mas nunca fiz esse teste. VirtualBox não seria melhor? Oi? Usar as VirtualBox. Também, mas não sei se o VirtualBox vai rodar nessas máquinas. Esse dispositivo aqui. Não sei se vai rodar tranquilo. Então, fazer o bare metal, fazer na máquina ali direto, talvez seja mais interessante para a gente ver pelo menos essa parte inicial, né? Se der problema, é a máquina que não era nem para estar funcionando nem dos outros, a gente ressuscitou ela, né? Então, dá para instalar ali para a gente testar. Da parte de sistema operacional, tem o Windows Server, né? E tem o VMware USX também. Não tenho certeza se o ESX a gente vai conseguir instalar nelas, nunca testei, pelo menos. Mas eu acho que sim, tá? Não sei se ele faz alguma validação, se é servidor ou não. Não me recordo. Mas se der, a gente instala também nelas ali para testar sistemas operacionais diferentes, né, do trivial que a gente está acostumado, que é o Windows, e raramente lá Linux, que alguém, quando muito, utiliza, tá? Acho que ninguém usa Linux aqui, né? Usa Linux. Muito difícil, né? Enfim, basicamente, sem um sistema operacional, o computador ele não conseguiria executar programas nem permitir a interação do usuário com os componentes físicos, como processador, memória, disco e dispositivos de entrada e saída. Então, acho que até aqui tá muito claro, né, para todo mundo, assim, que o sistema operacional é o que faz a ponte, né, entre a gente comprar uma máquina ou montar uma máquina e conseguir utilizar ela, né? A máquina está ali montada, se a gente não tiver um sistema operacional, basicamente ela é obsoleta, né, não serve para nada, né? Beleza. Aqui falando um pouco da parte de funções, né, de um sistema operacional. O sistema operacional desempenha várias funções essenciais. Confesso que, tipo, olhando assim, cara, é simples o funcionamento, né? E aí tu começa a entender, e quando eu comecei a estudar, né, para dar essa disciplina para vocês, não que precisa estudar assim de fato, né, mas o cara tem que entrar a fundo para dar disciplina e para explicar, né, as coisas como elas funcionam, né? Saber como funciona, saber instalar, isso a gente sabe, né? Mas tem que começar a entrar a fundo ali para entender algumas coisas. E aí, não sei se é meio que loucura assim da gente, mas começa a entrar a fundo, cara, isso é complexo. Tipo, isso não é tão simples assim como parece, né? Usar é tranquilo, mas tem uma série de coisas que funcionam por trás que fazem ali a utilização funcionar da forma correta. Deixa eu só beleza. Uma das partes, então, né, é o gerenciamento de processos. Ele controla a execução de programas, a execução de processos, né? Acho que todo mundo, em algum momento da vida, já deve ter visto o nosso famoso gerenciador de tarefas, né? Esse carinha aqui, né? Isso daqui, ao longo do tempo, mudou lá, acho que do Windows XP ou do Windows 7. Nunca usei o Windows XP, né? Sou meio novo, assim, sendo o Windows 10. Eu lembro que o XP acho que foi o mais utilizado até hoje, né, no mundo. Assim. Hoje tem gente que nem viu aí o Windows XP, né? Mas eu me lembro que tu conseguia, quer dizer,
deixa eu pensar. Acho que o Windows... Bom, meu primeiro computador foi um Pentium 100, que meu pai comprou lá em 94, 95, né? Ah, e aí, sei lá o que rodava. Eu me lembro até hoje que, quando a gente tinha a primeira vez, né? Vamos colocar a internet no computador. Aí vinha um disquinho da AOL, era um CD, né? A AOL, American Online, né? Será que existe isso ainda? O que tu acha, Vinícius? Não deve existir mais aquele discador que a gente Não. E nem aquele programa lá que fazia a conexão com o bate-papo e tal. Isso daí não. Era um portal de notícias. Deve, provavelmente. Ó, aqui o ícone dele até hoje, né? Te lembro disso daqui é teu tempo, né, meu? Eu lembro do CD que vinha. Eu lembro do CD também. A OL é um portal e provedor de serviço online situado em Nova York, parte da OAuth, né? Uma divisão da Verizon Communications. A OL foi uma das pioneiras da internet em meados da década de 90 e a marca mais reconhecida na web dos Estados Unidos. Fundação 24 de maio de 85, tem algumas subsidiárias, fundadores. Cara, teoricamente tem até hoje, né? Olha lá, o que tu falou lá, Vinícius? Virou... Foi o Vagalume. Vagalume, né? Pô, vocês são tempo. Vocês nem sabem o que é Vagalume. Tranquilo? Opa. Hoje a gente quando quer ver uma música e a parte da busca em si, ela melhorou muito, né? Então, hoje em dia, a gente, mesmo que não saiba uma parte da música, a gente coloca ali um trecho dela, ou qualquer coisa, e automaticamente o Google nos diz a música, né? Antigamente, vocês que são... Como é que é o nome? Desculpa. Marcos, eu sou meio surdo de verdade, numa frequência para... engraçado, né? Que eu digo que sou meio surdo, a minha esposa... Bom, minha esposa tem certeza que eu sou meio surdo, mas sabe quando tu abre a água, né? Toma água com gás. Aí se ela fica um pouquinho aberta, ela fica dando um barulhinho, né? Não sei se todo mundo já viu isso. Fica saindo gás automaticamente, né? Aí tava lá no carro, né? Foi esse final de semana, acho que foi ontem. Aí eu tomei água e deixei ali, larguei a água no carro, né? Que barulho chato isso, não sei o quê, tu não fica ouvindo. Eu disse, não, não fico. Tipo, na frequência para cima eu já não ouço mais. Sei lá se é de família ou não, meu avô era surdo. Mas enfim. Aí eu sei que tem coisas que eu não ouço e... Tá falando da que hoje em dia foi a música do Google. Não, isso sim. Daí eu sei como é que antigamente tinha que procurar a música, né? Tinha que colocar exatamente o trecho dela. E aí o maior portal que tinha aí para ver a letra da música era o Vagalume, né? Já ouviu falar do Vagalume, Marcos? Já? Aí, ó, viu? Virou portal de notícias. Virou portal de notícia, né? Porque a gente conversou em algumas aulas passadas, né? Cara, o Vagalume acho que tipo, era o site mais acessado, assim, na época de, sei lá, 2005, 2006, não sei se tão velho assim, 2010 talvez. Era o site mais acessado para te buscar uma música, né? E o cara que fez aquilo ali, cara, eu tô tranquilo assim, né? Pro resto da vida isso daqui não vai nunca mudar, né? Você ser o portal de músicas e tal, todo mundo vai acessar o meu site para ver uma música que queira ver a letra, né? Ou, enfim. E aí isso daí hoje em dia mudou, né? Eu acredito, procura no Google, qualquer coisa, tu consegue achar a música. A primeira grande inovação que teve lá era quando tu botava o celular para ouvir a música, e ele ouvia a música e te dizia que música era, né? Isso a gente conversou também em algumas aulas aí. Isso já foi uma grande disrupção que teve naquele tempo, né? E hoje em dia virou um portal de notícia, né? Foi lá o que o AOL fez, né? Aí, tipo, isso daqui é uma coisa que começa a acontecer. Tipo, o meu portal não é mais acessado. O que eu vou fazer da vida? Virar um portal de notícias. Foi lá o que aconteceu com a AOL também, né? Ó, e não vira grande coisa assim, né? Normalmente não tem sucesso, mas tipo, os caras conseguem se manter ou conseguem passar aí alguma informação. Bem-vindo à AOL 2.0. Os caras usaram pegar o hype. Hype não, né? Nem existia hype nesse tempo. Pegar a fama do AOL para fazer alguma outra coisa.
E aí tinha, eu me lembro que a primeira vez que eu coloquei CD no computador lá e abriu o discador, a gente, isso é internet? Tipo, cara, não sabia o que era internet naquela época, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o discador, tá aqui, né? Discador. Primeira vez que eu vi o discador, a gente ficou tranquilo, boa noite. Acho que não, isso que era do IG, né? O da IG também foi. Isso daqui era nostalgia pura, né? Da Oi, bom, da Oi já Era meio que um software, né? Eu estava lá no software e ele entrava lá. Não tinha essa interface que nem tinha o Wii, que nem tinha o Ball. Ah, é? Eu lembro assim. O Terra, né? Eu tinha Assim. tem uma cliente que eu atendi que até hoje ela falei isso aí pra você, né? Até hoje eu tenho e-mail do Terra, né? E aí ela, sei lá, deve pagar o quê? Acho que 2,50 para ter e-mail do Terra, né? Deve ser mais ou menos isso. Aí, até hoje eu tinha e-mail do Terra. Não preciso pagar esse negócio do Terra. Mas mais ou menos uns 20 anos que não precisa mais pagar. Eu disse, não precisa. Eu disse, usa o Gmail e tá tranquilo. Aí, tipo, imagina ela ligando, né? 2026 para cancelar o e-mail do Terra. Eu quero cancelar o e-mail. Deve ser uma das 3 clientes que o Terra tem. Mas, enfim, até hoje existe, né? O Terra, por muito tempo, eu acessei Terra para ver notícia. Esse WinRAR tem que estar pagando ele também? Sim, o WinRAR é o WinRAR. Quem é que foi que virou notícia? O Felipe Neto, acho que foi, né? Assim. Felipe Neto virou notícia que pagou o WinRAR lá depois de tudo. Ele disse, cara, eu quero ser tão rico que eu quero pagar o WinRAR. Enfim. O WinRAR tem a história, né, do... Esse dia eu estava vendo uma reportagem lá. Sim, ele só te dá mensagem e não bloqueia teu uso, né? Mas daí fala lá que tem a história lá do fundador lá que ele criou e tal, revolucionou, né? Tipo, muita coisa. Usar as caras, isso com certeza não existe. Não. Isso que não existe. Mas isso daqui eu me lembro agora que eu olhei aqui, ZAS. Também virou portal de notícias. Não, nem deve ter virado nada. Não deve ter virado nada. SAS. Olha, faz tempo, né? Não. Não, acho que não. Acho que não tem nem. Telefônica compra provedor de acesso SAS. Olha aí, ó. Sempre tem para alguém vender. Quanto foi isso? 99. Caralho. Quem é que nasceu depois de 99? Olha, Nem sabe. Nem sabe que é o SAS, coitado. Tô brincando. Mas, Telefônica Interativa. Nossa, Telefônica Interativa. Adquiriu ontem 51% do provedor de acesso à internet SAS. Grupo de comunidade. E aqui é o time para vender, né? Cara, 99. Deixou virar 2000, já não valia mais nada, né? Os acionistas menores, tarará. Cara, que loucura, né? Os SAS têm 300 funcionários e faturou no ano passado 42 milhões. Naquela época, 42 milhões. Converte para tu ver. Converte 42 milhões e 99. 98, né? Tu disse que foi em 98. Pô, e é dólares, hein? Caramba! $1 valia pouco mais de R$ 1. Tá. Bom, tá, eu quero valor atualizado. Né? E o cara não dá. Por que nós não criamos AS lá atrás, cara? Ultrapassando por 250 milhões de reais. Era grana, hein? Podia ter criado. Os as, não era nem terra, né? Não, os as não era nada. Não. Que loucura. Não tinha nem ideia disso daí. Enfim. O IG era legal, né? O IG acho que. Mas, bom, até hoje. O IG existe até hoje. O IG existe até hoje. É que nem mais ou menos tinha terra, né? E-mail o IG não tinha e-mail, eu acho, né? Não, daí é demais. Não, será? Não pode. Olha a minha conta aí, que não, mas deve ser conta.
Crie seu e-mail. Ah, tá de brincadeira. Eu vou fazer o e-mail do IG. Vou fazer. Vou fazer o e-mail do IG. Área do assinante. Cara, deve ter uns 4 assinantes, eu acho. Central. Crie seu e-mail. Ah, não, tá de brincadeira. Seu e-mail IG está melhor e muito mais fácil de usar. Aí, confira os planos. Tem até plano, cara. 99. Olha, ainda dá um cupom da Hop Harry, da Hop Harry, deve valer mais que o e-mail do IG. 25 GB anti-spam, antivírus, backup na nuvem, suporte via chat. 50% de desconto para visita ilimitada para o Hop Harry. Aí, cara. Mais cupom manual. Que loucura, hein? Hop Harry deve ter comprado isso. Bom, voltando lá na parte de processos, né? O que acontece? Antigamente a gente tinha uma aba de... Eu não lembro se tinha uma aba ou era dividido, né? Mas hoje em dia, isso daqui, por exemplo, que é serviços, né? Ele mostra nessa mesma aba aqui de processos, tá? Outra coisa, essa parte aqui de inicializar, né? Esse inicializar, até o Windows 7, se eu não me engano, aqui eu acho que não existe hoje em dia, né? Mas ele era lá dentro do msconfig. Era uma pasta. O inicializar era uma pasta. Oi, pode falar. Os slides? Se quiser me pedir por e-mail, aí eu te mando. Porque não... Normalmente não disponibilizo, sim, mas daí, se quiser, aí eu te mando lá. Mas aí tem que me pedir. Então, eu me esqueço. Quer anotar meu e-mail ali? Anota aí, por favor. Aí quem quiser os slides, me pede lá por e-mail que eu mando. Cara, fiquei chocado com os as, velho. Eu tinha que ter comprado os dados naquela época. Eu tinha que ter comprado os as e aí feito tudo de kitnet. E até hoje nós estamos montado 1.200.000 kitnet e não estava vivendo de renda. Foi. Beleza. Tranquilo. Daí, então, essa parte de gerenciamento de processos, tá? Ele tá aqui dentro, né? Aqui a maioria dos processos já estão aqui. Antes era dividido, né? Antigamente que só tinha programa mesmo, tá? Então, quem é que nunca fez isso daqui, né? A máquina travou. Vem aqui no Windows Explorer e dá um reiniciar, né? Pelo menos as minhas máquinas era direto, né? Tinha que vir aqui no Windows Explorer e reiniciar. Todo mundo sabe o que o Windows Explorer faz? Todo mundo já reiniciou esse carinha aqui? Não, né? Tá. Mas aqui é a barra, tá? A pasta. Aqui, por exemplo, ó, vou abrir uma pasta. Tudo que é parte do Windows, é esse Windows Explorer aqui que é o responsável. Tanto que aqui ele cria agora processos aqui embaixo, né? Antigamente isso não existia nada, né? Quando era tudo mato, isso não tinha. Hoje em dia tu clica aqui, ele abre para baixo, né? Então aqui, ó, o executar e o explorador de arquivos, eles fazem parte desse Windows Explorer. O que acontecia muito antigamente? Não que não aconteça. Faz tempo, inclusive faz tempo que eu não faço isso, tá? O sistema operacional vai evoluindo, as máquinas vão ficando mais rápidas, né? Mas antigamente era meio que batata. Assim, tu ligou a máquina, abriu umas coisas e travou, né? Travou a barra aqui. Tentava clicar em alguma coisa e não clicava em nada. Ficava travado a máquina em si, né? Aí o que tinha que fazer? Vir aqui no Windows Explorer e dar um reiniciar, né? Ele vai sumir aquela barra ali embaixo e vai abrir de novo, tá? Ó, ele some ela e abre de novo. Automaticamente ele fecha as pastas ali que eu tinha aberto. Lembra que eu tinha aqui o executar e o explorador de arquivos, os documentos ali, né? Aqui de novo, ó. Windows R, que é o executar, né? E a pasta lá, né? E aqui pode ser área de trabalho, pode ser o documentos, aqui pode ser qualquer. Aqui, ó, aqui que é a área de trabalho, que é documentos que é executar, né?
Se eu vim aqui no Windows Explorer de novo e dar um reiniciar, ele vai voltar a barra aqui, né? Ele reinicia, mas o que tinha lá de guia aberta, que era do Windows, ele fecha, tá? Isso aqui era direto, né? Que tinha que fazer porque a máquina travava e aí tinha que rebootar. Faz algum tempo que eu não faço isso, mas acontecia bastante. Oi, pode falar. Temos outras conhecidos sobre eles. Sim, a gente vai instalar o sistema operacional e vai ali na parte principalmente Linux, né? Enfim, a gente vai ver os comandos, Windows também, né? Em vez de passar no Hã? só Windows 10. Cara, não, o Windows 10 e Windows 11, assim, não sei se faz sentido a gente voltar muito no tempo, assim, porque... Não, faz sentido ver, mas Windows 11. Ah, sim, aham. Não, vamos ver. Esse daqui eu nem sei, eu acho que essa máquina aqui é Windows... É que hoje em dia é difícil saber, né, se é 10 ou 11, só se tentar lá e ver. Windows 10 e 11 é basicamente a mesma interface, né? Esse carinha aqui, que é... Ah, o Windows 10. Uhum. É que quando comecei a PC, assim, depois que eu comecei já com o Windows 11. Ah, sim. A diferença tá nítida, assim. Desculpa, não ouvi. A diferença ainda é bem grande. Ah, é? Sim. Cara, eu vou te dizer que bom, é que eu tenho uma mania que qual que é a principal diferença do 10 para o 11? A barra que fica aqui no meio, né? Só acho que é a principal do Windows 11. O só vai no meio principal ali. É, isso daí tu lembra, né? Não? Você quer Windows 7? Hã? Tá no Windows 7, relativo. Eu acho que até eu não lembro, o pendrive que eu tenho lá é do 11, tá? Aqui, ó, Vinícius. Meu PC é 11, eu acho que eu coloquei então para esquerda. Não, é isso que eu ia dizer. Para mim, eu não percebo tanta diferença, tipo, do 10 para o 11, porque eu, por padrão, boto ela para a esquerda. Então, a primeira coisa que eu faço, eu instalei o Windows 11, eu vou lá, entro, boto ela para a esquerda, e depois de velho, né? Vamos lá. Cara, desde 95 eu uso assim, é o costume, né? Então, a primeira coisa que eu faço, vou lá, coloco ela para a esquerda ali, né? E aí tem a mania, assim, já tem as outras coisinhas ali que eu boto que nem aqui, né? Aqui também, nessa máquina, tá? Não sei se foi eu que fiz ou não. Mas, tipo, de não agrupar aqui, né? Os jovens, né? Claro, deixa eu ver aqui, não que isso seja bom ou ruim, né? É questão de costume, cara. Quem a gente, porque o Windows é melhor. Não sei, tipo, se eu usasse Linux a vida toda, talvez o Linux fosse melhor, né? Então é questão de costume. Mas que nem aqui, ó, se eu entrar na. Aqui sim dá para ver, né? Que muda do Windows 10 para o Windows 11. Mas, porque aqui a barra é no. Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Já vamos voltar aqui no renunciador. Quando você fala barra, é a barra de tarefas. Quando eu falo barra, é a barra de tarefas. Aqui, ó, configuração da barra de tarefas. A coisa que me dava agonia, não sei se alguém faz isso, mas isso daqui, ó. Cara, isso me dá uma agonia. Não dá. Cara, isso me dá. Cara, quem usava isso me dá uma agonia. Eu tinha pagado no custo desse. Hã? Eu usava assim, a barra sumindo. A barra sumindo. Cara, não. Não, velho, não consigo. Me dá uma agonia. Não me dá aflição. Cara, não. Eu não confio em gente que oculta a barba, né? Não, mas. Eu lembro do tamanho dela, mas ocultar ela não dá. Menor. Cara, menor até vai, mas não, puxar não. Não tem como. Não. Isso daí que nem aquele cara do. Esse dia teve do. Não sei se foi. Acho que foi no Reddit que eu vi, né? Tem aquela confirmação da mensagem do WhatsApp, né? Aí tem gente que não deixa para marcar os dois tracinhos. Hoje em dia até não tá tão normal assim, né? Todo mundo acho que deixa hoje em dia assim para marcar os dois tracinhos ali azul, né? Mas tem gente que não deixa. Aí o cara tava tendo um date lá com a guria, né, e tal. Aí começando a conversar com a guria, eu acho, né? Não sei lá se foi no Tinder, onde é que foi, depois foram pro WhatsApp, né?
A guria, tu não tem a confirmação de leitura no WhatsApp? E aí, não. Porque às vezes eu não quero que as pessoas saibam se, tipo, se eu vi ou não. É. Aí a guria, não, então pra mim não serve. 5 minutos de conversa, acabou o relacionamento porque eu não tenho confirmação de leitura. Essa eu não tinha visto ainda, né? Identidade, Não é. Que loucura, meu. Essa daí me surpreendeu. É tipo que nem a barra aqui, né? Cara, como é que tu vende primeiro encontro? Cadê a Cara, barra? como é que tu usa, vai pegar lá o Note, né? Como é que tu usa tua barra aí? Não, eu culto, não. Então, pra mim, não dá mais, que ele gosta. Bom, isso daqui tem essa função que no modo tablet e tal, né? Tipo, cara, aonde que faz sentido isso daqui? Não, pra mim não faz sentido nunca, mas enfim, né? Alguém fez algum projeto alguma vez que queria vender, né? Então lá o notebook 2 em 1, aquele, né? Sim. Nunca deu certo, mas esse daqui, né? Não, tem um modelo que se chama Yoga, não sei se é da Dell ou acho que é da HP, que é exatamente isso. Mas com Y Isso aí, ou com I? para quebrar aquela coisinha ali Não, isso daí quebra normal, né? Não precisa nem. Vocês já viram do piercing gaúcho, né? novo. Daí, é yoga. Mas isso aí, para quebrar. Não, eu já pressãozinha vai abrir isso, né? já viram o cara aquele do piercing gaúcho, ali de Canoas? Nunca viram? Aqueles tios são meio chapados, eu acho. Eles não são normal. Aquilo ali não é. Deve ter um pó branco junto. Eles são muito agitadão, assim, espalham. Esse carinha aqui. Preço justo informática. Tem 58 mil seguidores. Sabe? Criadores do método exclusivo e definitivo de reparo em tampa de notebook, chamado Piercing Gaúcho. Uhum. Rua Uruguai 70 em Canoas. É ali em Canoas. Tinha muito doido. Uhum. Já vi um jogo de vez, né? É chapado, né? Alguma coisa ele usa, então não é normal. Lembro até hoje, uma vez o cara brigou comigo. É, sei lá se era certo ou não. Era normal, né? O cara chegava lá na loja, largava o notebook, às vezes era novo. E aí, para instalar o Windows, né? Às vezes vinha com Linux, ou tipo, instalar o Office, né? Porque até hoje, acho que máquina que compra não vem com Office, né? Então, aí sempre largava lá para a gente instalar o sistema operacional ou o pacote Office, né? Aí eu me lembro que o cara largou a máquina nova lá, cara, era meio que normal, assim, tu pegou o carregador, bota em cima da máquina, né? Cara, botou em cima da máquina, ele levou, né? Daí, mesma coisa. O cara veio, pegava a máquina lá, tava o carregador ali em cima e entregar, né? Eu me lembro que o cara uma vez que brigou comigo, que a máquina tava arranhada em cima por causa que o carregador tava ali. Olha, vou ser sincero contigo. Todas as máquinas, tipo, a gente faz isso, e até hoje ninguém reclamou. Sei lá, se o carregador arranhou a máquina, não fazia muito sentido. Não era uma máquina assim, tipo acabamento Black Piano, alguma coisa, sabe? Que talvez arranhasse mais fácil. Eu me lembro que você não deu um bolo lá. O tio Júlio, que era dono da loja lá, o tio Júlio era meio faca na bota, assim. Aí eu. Deu duas palavras pro cara, o cara fica bravo. Não, meu, para aí. Eu não chamei o tio Júlio, meu. Ele desce lá e resolve, porque eu não vou me estressar com esse louco, eu vou dar uma bomba nele. Aí o tio Júlio desceu lá e resolveu. Mas, tipo, até hoje o cara reclama. Aí tu imagina, né? O chatão aí que foi lá, que arranhou o notebook. Aí tu imagina o cara pegar a máquina e fazer assim, né? Deus, o cara tinha um surto epilético. Enfim. Aí, mas eu me lembro que, cara, criou um método e tal que resolve, tá? Até que não fica feio ali o acabamento que o cara faz, né?
Ele ficou direitinho ali, ó, fica ali o acabamentinho, né? E muito a gente fez lá na loja de arrumar, assim, né? Aí teve um tempo que fazia com bonder, aliás, era bicarbonato só de bonder, né? Bota ali, vira uma pedra, então reconstruía ali, colocava bicarbonato, colocava bonder, ficava rígido ali, né? Enfim. E sempre tinha que afrouxar as dobradiças, deixava mais frouxa, né? A mesma coisa que ele faz ali, assim, que ele fica abrindo e fechando, né? Ah, aquilo ali faz porque a dobradiça está frouxa, né? Não tem. A máquina, tem máquina que é difícil de abrir assim, né? Tipo, é pesada, né? Então, o que ele faz ali, além o piercing nada mais é do que tipo, nesse negócio da calça aqui, né? Não sei como é que é o nome disso. Esse negocinho que tem na calça bem assim, que aperta, né? Os ferrinhos aquele. Aquilo ali, isso daqui nada mais é que aquilo ali de pressão, né? É um botão de pressão, que deve botar na máquina lá e apertar. E aí deixa a dobradiça frouxa para que fique bem leve e não quebre mais, né? Então, o que a gente fazia lá era isso, de afrouxar a dobradiça, colar com bicarbonato e bonder ali. Hoje em dia já não é mais bicarbonato e bonder, é aquela resina de dentista, né? A mesma resina que faz os dentes ali, aquilo ali tu coloca ali, cara, nunca mais estraga, assim, né? Só não tem o piercing aqui, né? O cara fez a modinha de botar o piercing ali, teoricamente, e tal. Mas se fizer o reparo lá na loja também, não daria problema, por exemplo, né? É um trabalho para ele consertar o motor dele com um parafuso. Não, Se ele não, para o parafuso, ele vai. tem os mais rústicos, né? Não, esse cara, na real, ele gourmetizou uma gambiarra. Né? Gambiarra. Mas, enfim, dá dinheiro. É, mano. Bom, ali só então, voltando aqui rapidinho dos processos, né? A gente viu o Windows Explorer, tá? Viu a parte do. Como é que é? O ruim disso daí, o cara vai ficando velho, né? Tem o atalho do gerenciador de tarefas. Como que é? Como que é? Não, sim, mas tem o nome, né? Tu coloca no executar, ele abre, né? Eu não me lembro o nome. CMD? Não. É outro. Vamos procurar aqui, que eu vou botar na nossa bunda. Taskman. Hã? Taskman, tudo junto. O Task MGR. Mente, diz assim? Aham, não é? Acho que o Task MGR, talvez. Tem data manager, tá? É. Aí, ó. Task MGR. Isso. Mas tinha outro, né? Tinha o GPD, alguma coisa. Bom, aí, enfim. E aqui esse inicializar, né? Aqui é o que inicializa junto com a máquina, tá? Então aqui, graças a Deus, essa máquina é rápida, né? Não tem nada que inicialize junto. Mas esse carinha aqui, por muito, muito tempo, até o Windows 7, aqui eu acho que já mudou, né? Que já veio para cá. Feito, meu querido, de bom. Aqui ele já veio para cá. Mas por muito tempo ele foi dentro desse... aqui não vai abrir porque pede usuário pede o autenticador de admin aqui, tá? Mas ele era dentro desse MS config e, cara, aliás, muitos problemas, né, que tinha. Minha máquina é lenta, não, horrível de mexer, não dá para mexer. Cara, tu entrava no MS config ali, que hoje em dia é esse mesmo inicializado aqui, né? Lá tem mais coisas, mas a principal função do MS config era tu ver o que estava inicializando junto com a máquina, né? Então, antigamente tinha lá antivírus, o Avast, tinha o Skype, hoje em dia tem o Teams, né? Mas tinha o Skype, tinha coisa de banco, normalmente também inicializava junto. Então, aquilo ali, cara, as máquinas já não... Hoje em dia, se tiver um monte de coisa aqui, talvez não dê tanta diferença, tá? Porque as máquinas, elas melhoraram ao longo do tempo, né? Mas aquelas máquinas lá mais antigas, que travava a máquina era o que inicializava junto com ela. Então, tu entrava aqui, desabilitava tudo, às vezes desabilitava até coisa a mais, que não devia, né? Acho que tinha um componente lá do Store de advocacia que tinha que inicializar junto, entendeu? Ali, óbvio, né, que uma vez fui lá, desativei, deu M, né? Aí tive que voltar lá e ativar de novo. Mas eu sei que daí tentava que desativava tudo, reiniciava a máquina, cara, 60% já estava resolvido ali, né? Não precisava muitas vezes nem fazer mais nada. Era isso daí que a gente cobrava muitas vezes para fazer e que até hoje o pessoal deve cobrar, né? Para limpar isso daqui, não deixar os troços ali junto com a máquina e melhorar a máquina, tá?
Beleza. Vamos fazer um intervalo rapidinho, pessoal, e aí a gente volta para falar mais das funções ali e dar devida continuidade. E beleza, então, pessoal, vamos continuar aqui. Tem. Bom, Beleza. Falando só um pouco mais, então, aqui da parte de processos, tá? Ah, o que acontece ali? Ele controla a execução de programas, né? A execução ali dos processos, decide qual processo será executado pelo processador e por quanto tempo ele vai fazer isso, permite multitarefa, ou seja, vários programas rodando ao mesmo tempo. E evita também conflito entre processos, né? Exemplos permitidos que o navegador, o editor de texto e um player de música funcionem simultaneamente. O que muito tinha aqui no Task Manager, né, no gerenciador de tarefas, antigamente, talvez em algum momento até volte, né? Não sei se volta, mas não sei se tem isso hoje em dia. Acho que não tem mais. Acho que não tem mais. O que tinha aqui, isso não tinha. Até o Windows 7, eu acho que foi. Deve ter sido até o Windows 7, porque esse daqui é o Windows 10, né? Ele tinha como tu definir a prioridade do processo. E aí tu entrava aqui dentro, e as máquinas, como eram muito ruins antigamente, né? E aí isso daqui era principalmente por conta da memória, né? Então a gente tinha lá, bom, o Windows Vista com 512 MB era a batata que tu tinha que vir aqui fazer isso, né? Era uma tentativa, na verdade, meio frustrada, assim, porque eu nunca vi aquilo ali de fato mudar nada, mas tu vinha aqui e tinha, acho que era definir prioridade, ou um negócio assim, e aí tu conseguia clicar lá para muito alto, tinha muito alto, alto, normal, baixo e muito baixo, uma coisa assim. Deixa eu ver aqui no prioridade de processo. Deve ter aqui alguma imagem disso que eu estou fazendo para vocês. Confesso que eu até achei ah, que até tinha no Windows hoje em dia, tá? Ver se tem aqui um. Era isso daqui, ó. Cara,
Bom, até um vídeo de 2025, mas... sei se é verdade isso ou não, né? Talvez com isso daqui, né? FPS em jogos, alguma coisa assim. Cara, eu como não jogo, pra mim, né? Já montei um monte de máquina para jogar e não tem Windows D, técnica de minimizar. Tem técnica que a gente nunca usa, né? Olha, O Windows D de minimizar, não sabia disso, né? Ah, é de minimizar, tá, mas é de minimizar tudo, eu acho. Ah, tá, daí sim. Acho que até quando tu clica aqui no. Antigamente acho que ele falava, né? Que talvez que aqui essa barrinha, aqui acho que não mostra, né? Aqui não tem. Mas aqui no canto, se tu clicar, ele mostra a área de trabalho, né? O Windows D mostra a área de trabalho. Interessante, né? Ah, aqui, ó, então tem que vir em ir para detalhes. Tá por baixo aí. E aí aqui tem, ó, definir prioridade. Aí tempo real, alto, acima do normal, normal, abaixo do normal e baixo, né? Isso antigamente era muito, muito usado para uma tentativa aí de fazer melhorar, assim, tá travado lá o Chrome, né? Coisa que acontecia direto. Chrome, Firefox, que usava memória para caramba, né? Aí não tinha muito memória, o que que ia lá e fazia? Vinha aqui definir prioridade, colocava tempo real ou alto ali para tentar funcionar. Cara, funcionava? Normalmente não, mas tu vinha aqui e tentava fazer isso, porque era a única coisa que podia fazer, tipo, a máquina tá travada. Ou reinicio, ou deixo só o Chrome aberto, ou venho aqui e tento melhorar, né? E aí tentava fazer isso daqui, mas não, sinceramente, assim, pelo menos para a utilização normal, cara, nunca vi funcionar assim, tipo, não mudava nada. Mas deve, se existe aqui, existe até hoje, alguma função deve ter, né? Cabe a gente, claro, tentar ali ver e, de repente, vou mitigar isso daqui melhor nas próximas aulas para a gente entender isso daí. Uh, e aí, só o que ele fez aqui no vídeo, por exemplo, foi de criar uma chave, né? Para que esse processo automaticamente execute ali em alguma dessas funções aqui, sem que a gente precise vir aqui sempre e executar isso, tá? Me lembro primeiras vezes que mexi lá no Regedit, né? E aí, antes de formatar, enfim, né? Quando eu comecei lá, sei lá, tinha 15 anos, né? Cara, tu mexia naquilo ali, assim, com medo de dar uma merda que ia lá, trocava um código e reiniciava, né? Quando tu reiniciava, ficava aquele pavor, assim, será que vai funcionar? Eu não me lembro até hoje se alguma vez eu cheguei a estragar algum, assim, de não funcionar alguns por causa daquilo ali, né? E outro que aí tinha, né? Que lá eu já falei para vocês, o cara que trabalhava lá na Dell, né? Que agora foi para a Microsoft, que mexia com o Microsoft Windows lá dentro, né? Aquele cara, ele nem dava uma tela azul, né?
sei lá, a máquina tá ligando e é uma tela azul. Cara, ele sabia qual era a chave dentro do Redis, tinha que trocar o valor. Como assim, cara? O cara sabia, meu, ia lá no detalhe do negócio. Isso daqui é a chave tal. Aí conseguia ligar lá, trocava o editor, trocava lá, a máquina ligava e não dava tela azul. O cara até hoje não viu de formatar nenhuma máquina. Assim, o cara conseguia resolver tudo que era Windows. Aí foi, agora teve umas mudanças lá, o cara foi para a Microsoft. Cara, faz total sentido, né? O cara trabalha, o cara domina isso, pelo menos lá, melhor do que ninguém. E aí foi para lá, né? Outra coisa que pegou muito, ele morava em Sapiranga, e aí ele saía de Sapiranga todo dia para Eldorado do Sul, né? Cara, 2 horas do dia perdido, 1 hora para ir, 1 hora para voltar no mínimo, né? E aí o trabalho lá na Microsoft é remoto, né? Então, tudo isso pesa, né? No final das contas. Beleza, talvez isso daqui de definir ali a questão do processo, a gente alterar aquilo ali, mude, né? A função aí do sistema operacional de definir como que ele vai tratar cada processo. Mas, na prática, não acontecia, pelo menos eu não via muita diferença naquela época, mas era porque as máquinas eram muito ruins, né? Gerenciamento de memória controla o uso da memória RAM, distribui memória para os programas conforme necessário, libera memória quando um programa é fechado, evita que um programa utilize a memória de outro indevidamente. Garantir que cada aplicativo tenha o seu próprio espaço de memória. Ontem eu vendi uma máquina, né? Tinha 32 GB de RAM. E a RAM tá bem cara hoje em dia, né? Tá muito grande, né? Aí eu sei, cara, eu acho que foi por 3 pila. A máquina era boa, tinha uma 1660 Super, tinha uma B450i, um processador Ryzen 5600, vendi por 2.900. Aí eu fui olhar quanto é que era só as memórias, tá 1.500, 2 contos só as memórias. Eu vendi barato, mas é caro. Tá 15 dias anunciado, ninguém falou nada, tipo, o povo tá sem dinheiro. Se tá muito barato assim, normalmente tu anuncia e vende, né? 15 dias já anunciado, nada. Cara, tem que vender esse barato aqui, não tem muito, tem que desovar. Aí depois eu comprar outro, mas se for montar outra máquina, hoje é mais caro, né? Foi aqui, eu acho que eu vi 32 GB. É bom eu nem ver essas coisas, né, na verdade. Tá que nem o disjuntor. Às vezes eu gosto de sofrer, né? Tem outra palavra, acho que é sadomasoquismo, sei lá como é que é. O disjuntor lá de casa estava ruim, né? Fazia tempo já. Daí o cara ia lá, ajeitava a posição dele, beleza, está funcionando. O que aconteceu? Domingo de Páscoa, 5 horas da tarde, eu paro no disjuntor, né? Óbvio. Quando não tem onde comprar, né? Aí não é que não tem onde comprar, tipo, ferrar tudo fechado, onde é que foi tipo que, qual é o único lugar que tá aberto? Leroy Merlin, Cassol, outro Meleiro, né? Aí fui lá comprar. Aí, 200 quilos de disjuntor. É que é o DR e tal, né? É diferente. Aí, mas igual tá muito caro, né? Cara, 200 conto, né? Não tem que comprar. Eu trabalhei, tava te plantando essa madrugada, não posso ficar sem luz, né? Tem que ter luz em casa para trabalhar. Aí fui lá, paguei 200 quilos. Hoje de manhã fui lá no mercado e passei na Ferrari, né? Não, eu vou perguntar quanto é que é, né? Só 98. Paguei o dobro, né? Cara, tem fácil, né? Mas enfim, eu quis perguntar só para tirar a dúvida de quanto é que ia ser. Aí o cara vai deixando, né? Se tivesse comprado lá quando começou a dar problema, tinha pagado 98, né? Se começou a comprar pela internet, era mais barato. Sim, também, na internet cara, tava no meu carrinho da Shopee, era 48, acho que tava. Mas, enfim, faz parte. Né? Cara, era Esquios. Corsair Vengeance PX 32 GB 216 DR4300. Então, aqui no Mercado Livre, 1830, que tem de tudo que é preço, né? Que os caras botam o preço que quiser, na real, não existe para vender. É o preço que eu quero. Mas, isso daqui, ó, 1.800 só as memórias, né? Isso daqui eu paguei, cara, não faz muito tempo, faz uns 4, 5 meses, eu acho que tinha montado a máquina, paguei 500 pila. Fui no Parque Smart comprar, paguei 500 pila, cara. E interessante, essa memória, nem sabia. Essa memória tem garantia vitalícia.
Garantia vitalícia. Está escrito lá na caixa, e depois que eu procurar, e é verdade. Cara, eu comprou isso daqui pro resto da vida, só que tem memória, né? Deu problema. Manter contato lá, os caras te mandam outro. Show, bem bacana isso. Não tinha nem ideia que tinha garantia vitalícia. Tá aqui 1.500, né? Bota aí mais um processador, era o 5600X. Olha quanto é que tá. 1.200. Só que só no processador, na memória, já pagou, o cara já pagou a máquina, né? Vendeu metade do preço. Vendeu praticamente. metade do preço. Mas a GTX, essa placa não é nova, acho que não tem para vender, né? 1660 Super. Não é muito boa, então. Boa sei lá, para mim, não joga o PA lá, só o joguinho dele. Tava de boa. Acho que tem, será que tem para vender aqui, 1.300. Mas, tipo, claro, isso não dá para botar preço de novo, né? Porque já era usado. Mas, enfim. Isso não deve ter para vender ainda, eu acho. Bom, ainda tem, cara. Cara, aí, ó. Por que eu fico olhando as coisas? Enfim. Mas é que não. Cara, é aquela coisa, né? Que tem um imóvel, que nem um carro, vale tanto. Beleza, quem é que vai pagar? É que nem o corretor, né? O corretor para. Não, teu imóvel vale 500 mil, beleza, não sei por 500 mil e vê se vende. Às vezes vende, né? Mas é difícil. É ter. Aquele gordo, esse daí, cara, olhem, o gordo é muito bom. O Jovem Tranquilão, vocês já viram no YouTube? Cara, o gordo é demais. Eu tô viciado nos vídeos, cara. O gordo é uma viagem. Tem que ver, bora lá depois, procurem lá. Jovem Tranquilão. Tem pavor de trabalho, né? Não, porque trabalhar é ruim, é horrível, não sei o que e tal. Tipo, agora, cara, a ideia até quanto tantas mulheres trabalham? Não, eu não sou contra que elas trabalham. Inclusive, eu não queria trabalhar. Inclusive, eu pudesse ficar em casa, eu ficava. Ele trabalha com TI também, né? E ele trabalha com consultoria. Aí não sei certinho lá, mas é programação, então, ele é dev. Aí, aí tem que entrar nos projetos lá e tal, né? Daí, tipo, ele disse, cara, tem dia que tem projeto, né? Tem meses que tem projeto, mas ele fazia 6 meses que ele não trabalhava, tipo, só recebia o dinheiro porque não tem projeto, é CLT, ele vai continuar recebendo, né? E aí é muito bom. Tem que ver, é uma viagem. Aí eu sei que o cara, ele falou em trabalho, ele foge, né? Daí ele tem uma planilha assim com todos os negócios dele, né? Tipo, os bens que ele tem e tal, a desvalorização da FIP do carro, ele é bem, nessa parte o cara é bem organizado, né? E aí ele tem lá nos carros, tipo, o valor venal. Tipo, então, cara, o valor que vende, se eu chegar no lugar e for vender o carro, é o valor que vão me dar, entendeu? E faz sentido, porque, tipo, o carro vale tanto. Mas beleza, se eu precisar fazer dinheiro, é isso que vale. Porque, tipo, os caras vão pagar, sei lá, 20, 30% a menos da FIP, né? Então ele tem tudo isso daí organizado e eu achei interessante, porque é o que tu tem que ter ali, né? Tipo, é que nem essa máquina. Vale tanto, mas beleza. Se não tá 15 dias lá anunciado, ninguém comprou. Então, não sei. A meta, ela mudou, né? Esse mês disse que mudou, principalmente parte de anúncio lá de AD. Acho que foi o pior mês para venda de anúncio para investimento em tráfego pago da Meta em, sei lá, em 10, 15 anos, tá? Porque mudou o algoritmo. Então, talvez seja por isso que o anúncio não vendeu, lá estava 15 dias e não anunciou. Vai saber, pode ter sido, né? E é estranho, tipo, uma máquina que estava barato, 15 dias lá e recebi 2 mensagens, acho que foi 3 mensagens. Matriz, né? É de uma... Olha, Lines. Estranho. Mas pode ter sido, sei lá. Ratei, talvez não tenha anunciado no LX. Ratei, que hoje em dia o cara fica, né, lá, Marketplace. Às vezes até esquece que existe o LX, né? Mas pode ter sido por causa disso daí, né? Beleza. Aqui, então, ele garante, né, que cada aplicativo ali use a memória RAM certinha de cada programa. Gerenciamento do sistema de arquivos, organiza e controla arquivos e pastas no disco, permite criar, excluir, copiar, mover e acessar arquivos, gerencia permissões de acesso aos arquivos, exemplo, sistema de arquivo NTFS, FAT32, ST4, tá? Isso daqui a gente vai ver também ao longo das aulas. Linux, principalmente, né, usa essa extensão de arquivo.
o que que acontece, né? Tem no... É que aqui não vai dar para ver, porque vai pedir o usuário do administrador. Mas tem o formato de... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Cara, formato é quem fez assim, o programa, né? Vamos lá. Quem fez o Word, quando estava criando lá o Microsoft Word, definiu que um arquivo ele ia ser .doc. E depois, lá em 2000 e não sei quando, né? Quando é que lançou lá o DocX? Te lembra que isso daí tinha, né? Em 2011, 2013. Olha aí, o Vinícius. Cara, Vinícius é uma enciclopédia humana. Um DocX lançamento. 2007, olha aí. O formato DocX foi lançado em 2007. E aí tinha muitos daqui, né? Tu criava o documento lá em .doc, ou era .docx, não, .docx, né? Tu criava na versão nova, e aí tu ia abrir lá na outra máquina e não abria, né? Aí aconteceu também, bom, não me lembro nessa época, 2007, não lembro onde é que eu estava, mas já acontecia, né, de documento, tu abrir, tu criar uma versão e chegar lá no colégio, ou enfim, alguma coisa, cara, não abria porque não tinha o DocX. Nessa época foi bem complicado, né? Hoje em dia não existe mais isso, mas naquela época lá tu criava um documento num formato e no outro formato não abria. Cara, quem é que definiu que o documento vai ser .doc ou .docx? Quem tá fazendo o programa, cara, eu crio o programa do jeito que eu quero, entendeu? Tipo, vai ser doc, vai ser, sei lá, ponto qualquer coisa, eu é que defino quando eu tô criando, né? Então, claro, tem uma lógica por trás, né? Pelo menos da parte de particionamento de disco. O disco são alocações de bloco que tem dentro do NVMe, dentro do HD, dentro do SSD, né? Então tem que ter uma nomenclatura ali, ou um funcionamento à base de hardware que defina que é aquilo ali que vai funcionar daquele jeito, tá? Mas que nem assim, NTFS, o nome, ou é FAT32, ou é XT4, cara, quem fez o Windows ou quem fez o Linux definiu que ia ser esse ponto, né? Tipo, nome qualquer, pode ser qualquer nome, pode ser laranja, pode ser maçã, enfim, o cara lá que define o nome, tá? O que já vi muito de problema acontecer, aí além desse NTFS, desse FAT32, tinha o MBR GPT, se eu não me engano, o formato de formatação, aliás, o tipo de formatação do disco dentro do Windows, tá? Então, antigamente era difícil, né, de acontecer, de ter discos maiores que 2 TB. Tipo, era muito difícil isso acontecer, tipo, até hoje, né? Sei lá, um disco de 4 TB, mas existe, né? Um dia existe, tá? Mas aonde que tinha muito problema nisso? Cara, servidor, tá? Servidor tem 2 teras, 2 teras é pouco, né? Então, tu vai ter lá discos de RAID daí, que junta discos, né? Tipo, junta discos para formar um volume só. E tinha volume de 10, 15 teras. E aí, se tivesse no formato de partição NBR, que é o normal, né? Provavelmente essa máquina aqui deve estar... Acho que hoje em dia não, tá? O Windows 10, o Windows 11, acho que ele nem instala mais NBR. Mas tinha formato de MBR, e o MBR tinha limitação, que era 2 teras. Então, já aconteceu de ter máquina lá, o Windows Server instalado, que estava formatado MBR, e o cara, eu coloquei um novo disco aqui, quero aumentar o tamanho. E aí o cara ia aumentar, tipo, às vezes até conseguia aumentar o tamanho, e aí tu ia lá no Windows, continuava em 2 teras. E aí, por quê? Porque estava em MBR. E aí, como é que eu troco? Beleza, formato aí, dá lá um disk part, né? Troca, converte para GPT, só que tinha que formatar. Então, não é só colocar o disco aí. Vai ter que instalar o Windows de novo nesse formato de GPT para ele funcionar mais de 2 teras, né? Então tinha esse tipo de problema aí também, tá? Hoje em dia acho que já não vou dizer que não vá mais ver isso, né? Tem, sei lá, servidor lá, tem servidor que a gente já tem, tá ainda rodando o Windows Server 2008, né? Então depois de 2008 teve tem 2022, 2025, 2018, se não me engano, né? Não, Windows Server 2019, 22, 25. Oi. Tem alguma dica, assim, do canal, de alguém para pesquisar, assim, nesses servidores mais legados, assim? Porque, tipo, eu tenho um servidor que eu tenho que estar trabalhando nele, que ele é justamente o Windows Server lá de Kubernetes. E daí ele é antigão, daí ninguém sabe mexer, todo mundo tem medo de mexer no negócio, tá ligado? Sim. Tem algum lugar, assim, que tu acha interessante para dar uma pesquisada? Cara,
Posso procurar, assim, mas de cabeça, assim, não me De cabeça lembro. não se lembra. De cabeça não me lembro. E tem o Fabiano Inácio lá, que trabalhava lá, o cara lá que trabalhava, que dominava tudo de Microsoft, ele, de qualquer um que tu falar com ele, vai saber. Mas de canal, assim, aquele cara, bom, também, sei lá se é válido compartilhar todo o conhecimento ou não, né? Mas aquele cara sabia muito. Se ele fizesse o canal no YouTube, ele era o primeiro que eu tinha que indicar para ver, né? Mas, cara, tem marca até hoje que fala 2008, e é um problema, assim, né? Porque, na verdade, tem o Windows Server 2012, né? 2019 e o Windows 16 também tem, eu acho. É o 12, 16, 19, 22 e 25, né? Então, imagina aí, teve no mínimo 5 versões para frente, né? E tem máquina e empresa ainda rodando 2008, tá? Nem ISO, cara, esses dias, não foi esses dias, foi uns 2 anos atrás, que não sei por que cargas d'água lá o cara cria a ISO do 2008. Cara, nem a ISO eu conseguia mais achar. Eu tinha uma vez um upload lá no meu Google Drive, eu não sei nem se tem até hoje. E aí foi, para vocês terem ideia, o Windows Server 2008, tá? O USB 3.0. Cara, o USB 3.0 é normal, né? O Windows Server 2008 não tem o driver do USB 3.0. Então, o cara vai instalar o Windows Server 2008 num servidor, nem o mouse ou o pendrive lá que estava conectado reconhecia, porque não tem o drive do USB 3.0, né? Então, inclusive, essa ISO que eu tinha lá no Google Drive, no upload feito, que eu acho que foi, não se foi essa que eu mandei para o cliente ou não, era uma ISO que tinha já o driver da USB 3.0 junto. Então, e era uma gambiarra que fazer lá para colocar o driver dentro. Beleza. Então, gerenciamento de dispositivos de entrada e saída, né? A gente viu aí também algumas aulas, claro, para vocês aí que estão começando agora, mas dispositivos de entrada e saída são teclado, mouse, impressora, monitor, pendrive e placas de rede, né? Aos quais usa drivers, então, para permitir a comunicação entre o hardware e o sistema. Exemplo, reconhecer automaticamente o pendrive conectado ao computador, tá? E já aconteceu, né, ao longo desses 16 anos aí de carreira, muitos problemas de parar de funcionar o USB, e aí tu não sabe se o problema é na USB mesmo ou se é no sistema operacional, né? Cara, primeira dúvida, né? Iniciou lá a área de trabalho, colocou o pendrive ou o teclado lá e não funciona. E aí, será que é problema no USB? Será que é problema no driver? Será que é problema no teclado e no mouse? O teclado e o mouse é difícil, né? Tem um teclado e um mouse, os dois não funcionam? Cara, antes de ter dado problema nos dois, né? Não vou dizer que não aconteça, né? Mas é difícil, tá? Então, eu já falei para vocês também, né? Uma vez o cara comprou, era 3 servidores. Servidor é caro, né? Servidor, sei lá, servidor que é meio milhão, né? Mas eu acho que naquela época, sei lá, era 30 mil cada servidor. O cara comprou 3, chegou lá e a máquina não ligava. Nenhum dos 3 ligava. Mas, cara, tem sentido nenhuma das 3 máquinas ligar, né? Mas, e aí testei tudo com o cara e tal. Não funcionava, a máquina não ligava. Eu disse, cara, o que eu vou fazer? Eu vou te mandar o técnico aí e mandei a placa-mãe dele. Eu acho que foi para uma das máquinas, né? Cara, não vou abrir 3 chamados para 3 placa-mães de 3 máquinas, né? Tipo, faz sentido. Vou te mandar uma aí, vai trocar a placa-mãe e vamos ver como é que vai ficar, né? Chegou lá, trocou a placa-mãe da máquina, só a placa-mãe, processador e memória, tipo, o mínimo que tem que ter para ligar ali, cara, não ligava. Só não tem sentido. Aí eu disse, cara, o que tem conectado aí? Tá, o teclado e o mouse aqui. Tá, beleza, tira o teclado. Tirou o teclado, a máquina ligou. Cara, o teclado não deixou a máquina ligada. Bom, até hoje tá aí, é coisa que o cara pega uma vez só, né? Até hoje vai atender uma máquina que não liga, beleza, o que tem conectado aí? Tem teclado, cara, tira. Tira. Então, mas é o teclado normal. Até para servidor principalmente, né? Teclado, algum teclado aí desse daí deve ter aquelas teclas de play, pause, volume mais, volume menos, né? Isso daí, tá? Esses teclados aí que tem volume mais, aquele teclado multimídia, né? Que falava antigamente, que comprava, nossa, lá tinha o Windows XP, tu apertava o teclado para dar o pause na música, era o supra-sumo, né? Da tecnologia, né?
dava um pause lá na música, parou a música pelo teclado. Ah, aí aquilo ali aquilo ali é uma combinação de teclas, né? Um comando que manda lá para o sistema fazer aquela função ali, tá? E aí aquilo ali no servidor dá problema. Às vezes para abrir o servidor, tipo aquele comando. Quando eu aperto, não, só de estar ligado ali já dá problema. Não quer dizer que tem que apertar a tecla. Então, é isso aí. Vou ligar o teclado no servidor. Cara, não liga teclado no multimídia. Ligar um teclado normal, sem nenhuma tecla a mais ali, porque dá B.O. É isso daqui, né? Hoje em dia, a maioria das BIOS já são utilizáveis, assim, né? Digamos que tem interface gráfica, tá? Então, antigamente, não. Antigamente era... Mas o teclado testava, né? Então, não está funcionando dentro do sistema lá o teclado e o mouse. Beleza, o que eu vou fazer? Liga a máquina, entra na BIOS, e ali já era um teste, né? Se tu apertasse F2, apertasse Delete, não funcionava, podia ser próprio USB, né? Mas se tu apertasse F2 lá na BIOS, tu conseguisse mexer tanto com o mouse ou com o teclado, e dentro do sistema operacional não funcionasse, cara, é alguma coisa do SO, né? Ou é driver, enfim, que não está deixando funcionar. Lá no Windows 2008 era um dos exemplos, né? Às vezes tu até instalava, e aí, cara, dentro do sistema lá não funcionava no teclado nem no mouse, porque não tinha driver da USB 3.0. Beleza. Interface com o usuário. Essa daqui é a principal situação, né? Fornece meios para o usuário interagir com o computador. Pode ser uma interface gráfica, que é também apelidada de GUI, né? Ou de GUI, que a gente fala, que é generar... Bom, falar para o que nem o NAD, né? NAD até hoje não sei o que é. O GUI é a abreviação OS. Deve ser gráfica... Graphical User Interface, né? Então, é a interface gráfica. Mas o Windows ele sempre tem interface gráfica, né? Então, o que acontece? Ou tem o CLI também, que é comando de texto, tá? O Windows Server, o Windows 7, o Windows 10, eu acho que não tem isso, tá? Pelo menos eu nunca vi. Talvez naquela versão lá, sei lá, o Windows 11 hoje em dia tem, né? O Windows 11 Pro, o Windows 11 Pro for Workstation, tem umas versões assim a mais do Windows Pro, né? Do Windows 11. Mas para o Windows Server, todos eles têm isso daqui quando está instalando, ó. Esse daqui é o do 22 que eu peguei exemplo, né? O Windows Server 2022 Standard, cara, e aqui ele meio que te engana, né? Ou o Windows Server 2022 Data Center, tá? Lá no Standard ele tem aqui entre parênteses Desktop Experience, né? Está instalando, cara, o Windows Server 2022 Standard, né? Normal, tá? Tipo, eu já fiz isso, o cliente volta e meia faz isso, tá? O Windows Server 2022 Standard ou Data Center, tu nem olha, né? E aí esse daqui que está entre parênteses, Desktop Experience, é o que mora o segredo, né? O Desktop Experience é o que tem interface gráfica. Se instalar só o Standard aqui ou o Data Center sem esse Desktop Experience, vira só linha de comando. É um Linux lá. Só abre. Liguei a máquina. Cara, tu ligou, só mostra um CMD. E aí tu tem que ser por linha de comando. Tu já viu usar? É difícil, tipo, é bem específico assim a utilização, tá? Mas existe. Então tem o Windows que é instalado, que é só por linha de comando e que não tem interface gráfica. Isso daí eu aposto que vocês, alguns de vocês pelo menos não sabiam, né? Que é difícil acontecer assim. Mas tem isso daí, tá? Aí tu liga lá e ele só mostra um promptzinho e aí, cara, é quality vida. O Windows Server segue. É isso daqui, ó. Ele abre só isso aqui. Isso daqui é o Windows Server, tá aqui dentro, tá rodando, tem tudo ali, só que não tem interface gráfica. Acontece, né? Já, hoje em dia nem tanto, né? E também porque eu tô de madrugada, o cara não liga para isso, mas aí acontecia de dia do cara ligar, eu instalei o Windows aqui, tá só uma tela preta com as escritas. Aí tá, beleza, o que você fez isso? Não? Quando foi instalar lá, selecionou o Desktop Experience ou não? Não me lembro. Então volta lá, então instala de novo e aí tu
olha lá em Desktop Experience, tem que ser aquele de lá. Ah, funcionou. Agora abriu a área de trabalho. Beleza, era isso. Tranquilo. Bom, outra função importante, né? Segurança e controle de acesso, gerencia usuários e permissões, protege o sistema contra acessos não autorizados, controla login, senha e níveis de acesso, tá? Exemplos, contas de usuário com permissão administrativas ou restritas, né? Que é a própria máquina aí que a gente tem, que utiliza, ela pede alguma coisa que a gente vai fazer, o usuário administrador, tá? Então, isso também é uma função do sistema operacional que faz desbloquear ou não o acesso a determinado conteúdo, tá? E gerenciamento do processador, né? Controla o uso da CPU, prioriza tarefas mais importantes, garante o uso eficiente do processador. Hoje é normal, né? Ou pelo menos, infelizmente, está sendo normal a gente ver máquina com 8 GB de novo, né? 4 acho que não, mas máquina com 8 GB é meio que normal, assim, tá vindo, né? O que é ruim, tá? Falei para vocês aí, né, de uma cotação, era 300 mil, e aí depois teve, tipo, cara, sei lá, o cara cotou lá uma cotação para comprar lá, não lembro o que é, tá? E a cotação era 300 mil. E aí, tipo, deu 2 meses depois, o cara... E aí é normal, né? Tipo, tá, beleza, fiz o orçamento lá, 300 mil, beleza, vou tentar a aprovação aqui com a empresa e tal, né? E isso daí às vezes demora, né? Tem que passar pelo financeiro, tem que passar por não sei quem, tem que passar... Cara, isso é normal demorar, tá? Aí o cara chegou lá, não, beleza, agora deram autorização aqui. Aí o que foi fazer? Atualizar a cotação, né? Porque é a mesma coisa um carro, né? Foi lá comprar o carro, isso eu lembro uma vez só que comprei um carro zero, né? Já nem existe mais carro, mas eu fui lá comprar o carro e aí comprei no mês. E aí o carro se faturar no outro mês é o valor do outro mês, né? Então, tipo, comprei por, sei lá, o carro por 100 mil. Mês que vem, quando foi faturar lá no outro carro, virou 115 mil. Cara, é 115 mil. Não é o valor, não é os 100 mil que tu pagou. Tá? Então, é o valor quando fatura a nota do carro. Tá? Então, aí aconteceu isso daí, aprovou lá e tal. Aí o cara, beleza, agora está aprovado aqui a compra. Aí foram atualizar a cotação, 300 mil virou 1 milhão e 100. Por causa do preço das memórias. Nada, subiu? É isso? É 1 milhão e 100. Não quer. Então, tu imagina, né? O cara, sei lá, 800 mil e 2 meses atrás que não comprou. Foi o que eu paguei. Paguei 500 pila na memória, agora tá 1.800 lá. Então, isso é. Quer, não quer. E é um problema, né? Muita gente não vai querer, na verdade. Tranquilo. O sistema operacional, então, né, ele é fundamental para o funcionamento do computador, né? Pois ele controla o hardware, executa programas, organiza arquivos, oferece interface ao usuário e garante segurança e eficiência, tá? Entrando aqui numa outra parte de software proprietário e software livre, né? Que é, de fato, o que a gente vai conversar aí ao longo dessas aulas e ver essa diferença, falar amanhã principalmente de software livre, né? Mas para falar de proprietário de livre, a gente tem que entender a diferença de um para o outro, né? A diferença entre software, alguém chuta o que é o software proprietário e o que é o software livre? Paga outro não. Um tem que pagar, o outro paga trataria, né? Basicamente isso, tá? Mas tem outras coisinhas ali, né, que diferenciam essa situação um pouco mais a fundo, tá? A diferença entre software proprietário e software livre está principalmente nas liberdades concedidas ao usuário, né? No acesso ao código-fonte e nas condições de uso, modificação e distribuição. Confesso, quando veio ali as disciplinas, né, de sistema proprietário, de sistema livre, eu disse, cara, 8 aulas, eu acho que ao todo são 16 aulas, né? Então, teoricamente, é bastante aulas, né? Para um conteúdo que, sei lá, se a gente for pensar, o Windows e Linux, né? Se for pensar, é isso daí, né? Olhando assim por cima. Mas não, tá? Tem coisas aqui que a gente vai entrar ao longo das aulas aí que são bem interessantes, né? Parte de licenciamento, o que mudou de licenciamento, né? Que antigamente, até hoje, bom, isso daí depois a gente vê, mas até hoje eu me lembrava, né? Se eu olhar ali, eu me lembro ainda, né? Do serial do Windows XP, né? Eu tinha lá o serial que, claro, era falcatrua, né? Isso aí, hoje, talvez empresa tem que pagar, né?
Mas quem é usuário normal é difícil pagar lá o Windows, né? Tipo, vou comprar uma máquina, vou pagar lá 1.000 e tantos do Windows porque eu quero ter a minha licença. Cara, é difícil de acontecer isso, né? E aí tinha lá o serial que tu colocava no XP, né? E lá eu tinha na cabeça, né? Agora não vou me lembrar, mas se eu olhar ali, eu me recordo do serial, né? Aí tu tava instalando lá, tinha que colocar o serial, e é grande, né? Tem, sei lá, 24, 25 caracteres, tu colocava lá todo ele já decorado, porque tu fazia aquilo ali o dia inteiro, né? Então isso daí ao longo do tempo foi mudando, né? Hoje em dia tem a parte lá de Security Boot, cara, ele ativa com a placa-mãe ali automático com a placa-mãe que tem na máquina, né? Então não precisa mais de serial, enfim. Isso daí a gente vai ver ao longo das aulas também. E hoje em dia tem um outro tipo também que é o TPM, tá? E esse TPM, ele também é uma função de segurança que tu trocou a placa-mãe e tem que trocar chip TPM junto, né? E aí o que, principalmente lá de VMware SXI, tem uma chave de recuperação do TPM. E aí tu trocou a placa-mãe, trocou o chip TPM, quando tu ligar o sistema operacional, a máquina não vai ligar. Ela vai parar numa tela lá pedindo a chave de recuperação. E aí o cliente tem a chave de recuperação? Óbvio que não, né? Então, trocou a placa-mãe de uma máquina, não é só trocar. Cara, se for VM, se tiver o TPM habilitado, vai ter que formatar. Tá? Então, o que teoricamente era para ser simples, né? Trocou a placa-mãe, talvez vai dar um transtorno lá para o cliente, porque vai ter que formatar. Tá? Então, raras exceções de clientes que tem aquela chave ali salva. Tá? Pessoal, por hoje é isso. Amanhã a gente vai falar aqui de software proprietário e software livre mais, tá? Eu dou essa explicação aí para vocês. E aí a gente continua.